Olá a todos. Hoje vamos falar sobre multiplicadores de Lagrange. Isto é continuação de estudo que fizemos sobre valores máximos e mínimos na aula passada. E esse multiplicador de Lagrange é um método mais geral e ele diz sobre isto: maximizar uma função genérica f de x, y, z sujeita a uma restrição da forma g de x, y, z igual a k. Ok? E para dar um exemplo concreto, vou falar de dimensão 2, função de duas variáveis, ou seja, determinar os valores extremos da função f de x, y sujeita a uma restrição da forma g de x, y igual a k. Então, olha aqui, qual é o gráfico desta função de f de x, y? Se a função g igual a f de x, y, vamos dizer que este é gráfico, ou seja, este é uma superfície dado pela esta função g igual a f de x, y. E agora, se temos outra restrição, então g de x, y igual a k, isso seria como se fosse uma curva de nível, mais ou menos. Então, você faça, então, então, curva de nível dessa função g. Então, seria que você faça g nesta forma. Aqui, então, você, aqui no domínio seria este. Então, isso é projeção de esse g de x, y igual a k. Agora, a questão é que, seja, como calcular máximo, que é máximo para ambos, para esta superfície e restringido nesta curva azul. Isso é chamado maximizar o valor extremos com sujeito a certa restrição. E agora, vamos ver outro exemplo, então seria que, em outras palavras, encontrar os valores extremos de uma função f de x, y, quando o ponto x, y pertencer à curva de nível desse cara. Ou seja, aqui pode ser que máximo está lá, não sabemos. Se você olha só na superfície, mas se você restringir, aqui pode ser máximo, aqui pode ser mínimo. Isso é um exemplo. Então, vamos ver um exemplo concreto. O exemplo é, por exemplo, encontre máximo da função este, 49 menos x quadrado menos y quadrado, sujeito à restrição este. Então, se você olha a superfície dada por esta função, seria este. Ok? Este é a superfície dado por esta função. Agora, sujeito à restrição. A restrição é que, então, g de x, y igual a x menos, mais 3y menos 10 seria este cara. Este cara seria uma restrição. Então, você calcula máximo da função que pertence nesta restrição. Ou seja, aqui seria o máximo restringido nesta forma. Se você seria livre máximo, seria aqui, por exemplo. Só na superfície máxima será aqui. Neste caso seria 49 no ponto 00. Mas se você restringir, então seria este. Então, como calcular este tipo de máximo? Ou pode ser mínimo também. Ok? Então, este tipo de estudo a gente vai fazer no multiplicador de Lagrange. Vamos, para fazer isto, qual é o procedimento? Então, isso significa que, então, o que preciso para maximizar f de x, y, sujeito a g de x, y igual a k, é determinar o maior valor de k, tal que na curva de nível desta função intercepta esta função, g de x, y. Ok? Ou seja, curva de nível de nossa função intercepta essa restrição aqui. Então, quando eles tocam, então ele é máximo para ambos. Ok? Então, ambos significa que máximo quando está restringido nesta curva. Então, agora tem uma coisa muito importante. Quando essas duas interceptam, então, tangente para a curva esta g de x, y igual a k neste ponto, e tangente para esta curva de nível são as mesmas, são paralelos. Isso que é muito importante. Então, nesse ponto, se máximo existir, então quando eles tocam, então tangentes são paralelos. Mas lembra, qual é aqui o gradiente seria perpendicular à tangente. E aqui, para ambos, isso significa que gradiente dessa função neste ponto e gradiente para essa curva de nível neste ponto são paralelos. Ok? Isso significa que são paralelos, significa que existe um escalar lambda tal que
esse gradiente de f na função x0, y0 e gradiente da função z na função x0, no ponto x0, y0, são iguais até um lambda. Ou seja, isso é, lambda é uma escalar, como eles são paralelos, isso é relação. Então, este tipo de coisa acontece. Então, se temos um máximo ou mínimo de função f sujeito da função z igual a k, então temos que ter esta relação. E este tipo de argumento pode ser feito para funções de 3 variáveis também. Mas vou explicar 3 variáveis, depois a gente vai fazer uma fórmula geral. Tá bom? Então, se fosse na 3 variáveis, esta figura eu copiei de anterior mesmo, mas eu vou dizer, em vez de curva de nível na função de 3 variáveis, seria superfícies de nível. Ok? Então, vamos ver como argumentar aqui. Para a função de 3 variáveis, em vez das curvas de nível na figura, devemos considerar superfícies de níveis. Ok? Superfícies de nível. E argumentar como o seguinte. O valor máximo de f é este valor no ponto x, y, z. Se fosse isto, então superfície de nível é tangente à superfície de nível a esse cara. Ok? Essa restrição também. Então, os correspondentes gradientes são paralelos aqui também. Isso significa que esses vetores, gradiente de f na gradiente de z, nestes pontos, aqui é neste ponto, aqui é ponto 3, porque aqui tem superfícies de nível. Então, são paralelos. Assim, se esse cara não é igual a zero, ok? Se esse cara não é igual a zero, então existe um lambda tal que isso acontece. Isso é parecido que aqui. Aqui tem 2 variáveis e aqui tem 3 variáveis. Então, isto é uma equação. E esse lambda escalar, que aparece tanto na dimensão 2 quanto na dimensão 3, é chamado, esse número escalar é chamado multiplicador de Lagrange. Ok? Então, se com restrição temos este tipo de relação, ok? E este lambda é chamado multiplicador de Lagrange. Isso é uma motivação geral. Então, como encontrar máximo e mínimo ou valores extremos usando este método? Então, o que fazemos? O método é o seguinte. Para determinar, então, usando o multiplicador de Lagrange, então o procedimento é o seguinte. Para determinar os valores máximos e mínimos da função f, x, y, z, sujeito à restrição supondo que esses valores existem e gradiente de z não é zero, então sobre essas superfícies aqui, então o que fizemos? Determinamos todos os valores de x, y, z e lambda tal que esta relação de Lagrange é verdadeira. Ok? Gradiente de f no ponto x, y, z igual a lambda vezes gradiente de z. E essa equação da restrição. Então, você resolve esses dois. De aqui, vocês vão, na verdade, vão aparecer 4 equações. Ok? Então, x, y, z e tal. E calcule f em todos os valores de x, y, z que você encontrou a partir destas relações. E depois compara esses valores. E menor valor seria mínimo de f, maior seria máximo de f, maior de todas. Então, a ideia é encontrar isso. Mas esses são gradientes. Então, como na prática, como faremos? Então, vou explicar desenvolvendo estas relações. Bom? Então, vamos desenvolver. O procedimento é o seguinte. Na 3 variáveis, isso significa que gradiente de f igual a lambda vezes gradiente de z significa que primeiro componente desse gradiente é igual a primeiro componente desse gradiente vezes lambda. Ou seja, f de x igual a lambda de z de x, e f de y, segundo componente, igual a lambda vezes segundo componente, terceiro componente igual a lambda vezes terceiro componente. Então, essa é a restrição. Aqui, essa restrição que temos. Então, temos 4 equações. Então temos 4 equações de um sistema de 4 equações com 4 incógnitas, x, y e z. E você resolve essas equações e encontra o valor de x, y e z. E
Agora, para duas variáveis, seria que? Então, essa parte, terceira parte, seria zero. Então, não existe mais. Então, f de x igual a lambda de d de x, f de y igual a lambda de g de y, g de x, y igual a k. Então, é isto. Na verdade, você calcula só o valor de x, y, z, todos os valores de x, y, z. O valor de lambda não precisa explicitar. Então, você imagina e você, se vale para algum lambda, tudo bem. Ok? Então, isso é procedimento para calcular. Então, vamos fazer um exemplo, então. O exemplo é o seguinte. Só para esse exemplo, então vou usando esse multiplicador de Lagrange. Então, isso é coisa básica que temos. Isso é expansão que eu fiz. E agora vamos usar estes aqui, no exemplo. Um exemplo é o seguinte. Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Determine o volume máximo dessa caixa. Então, nosso material é o 12 metros quadrados. Então, tem que maximizar volume, ou seja, qual seria a largura, altura e profundidade dessa caixa, para que, usando esse material, podemos colocar mais quantidade nessa caixa. Tá bom? Então, primeiro vamos formular ele. Seja x, y, z, o comprimento, largura e altura de essa caixa que estamos querendo construir através de esse material. Então, o que queremos maximizar? Volume de caixa. Volume seria que x, y, z. Ok? Seria. Então, qual é a restrição? A restrição é que nós temos só 12 metros quadrados de papelão. Ok? Então, esse papelão é isso. Então, o caixa é sem tampa. Então, esse papelão vai fazer nos lados e na base dessa caixa. Tampa não tem mais, é aberto. Significa que, qual seria a área de superfícies dessa caixa? Seria que, para seria 2x seria lado de frente e de atrás, 2y de lado de esquerdo e direito, e de base xy. Então, eles são, se fosse tampa também, mas seria duas vezes. Então, isto é restrição, z de x, y, z é igual a 12. Então, temos que maximizar este, sujeito a esta restrição. Essa restrição apareceu de onde? Porque só temos 12 metros quadrados. Isso seria a área de toda a caixa. Caixa seria aqui, área de frente e de atrás, e lado esquerdo e lado direito, e da base. Ok? Então, como frente e atrás são iguais, seria 2 vezes y. Então, do lado, outro lado são iguais, seria 2 vezes x, z. Então, aqui a base seria x, y. Ok? Então, usando o método de Lagrange, multiplicador de Lagrange, o que seria? Olhamos ponto x, y, z, tais que isso acontece gradiente de v igual a lambda vezes gradiente de z, e z de x, y, z é igual a 12. Ou seja, estamos aqui. Mas isso significa que se expandir, seria este detalhe. Então, seria que, se você expandir, seria esse cara igual a este, esse é este. Mas se você compara, seria que v de x igual a lambda de g de x, v de y, lambda de g de y, v de z, lambda de isto. E essa equação permanece. Esse z seria 2xz, 2yz, daqui igual a 12. Então, agora vamos ver quais são esses valores. V de x, aqui seria yz. E z de x, você calcula z de x, seria que 2z mais y. Ok. Então, seria que yz é igual a lambda vezes 2z mais y. Agora, de este cara, v de y, xz. Agora, z de y seria que z de y, esse cara é zero, seria 2z mais x. 2z mais x. Lambda vezes 2z mais x. Da mesma forma, você calcula v de z. Então, v de z seria xy igual lambda vezes z com respeito de o terceira variável. Seria que aqui seria 2x, seria 2y. Esse cara é zero. Ok, então temos isto e o outro é este. Fica intacto. Então, nós temos agora 2, 3, 4, 5. Ou seja, são 4 equações, são 3 variáveis, temos que resolver para 3 variáveis x, y, z, para lambda apropriado. Ok? É isso.
Então, aqui, método não você não tem um método único para resolver isso. Tem várias maneiras você pode resolver. Às vezes, tem que fazer alguma coisa de algum tipo de engenhosidade, ok? Então, não tem regra geral, mas temos que, olhando essa forma destas equações, a gente resolve. Mas se você olha aqui, nas equações 2, 3, 4, então, se você multiplica com ele 6, x, ele com y, ele com z, então seria tudo x, y, z, x, y, z, x, y, z. Então, você poderia fazer esses caras todos iguais. Então, vamos usar este tipo de argumento para eliminar alguma coisa, para isolar outro, etc. Então, como fazemos? Então, vamos, primeiro, lambda tem que ser diferente de zero. Se não, o que acontece? De 2, 3 e 4, se lambda fosse zero, ok? Então, D aqui seria YZ0, XZ0, XY0. Então, esses todos são zero. Significa que esse cara é zero, esse cara é zero, esse cara é zero. Então, significa 12 igual a zero. Não pode ser. Então, portanto, lambda tem que ser diferente de zero. Primeira observação. Ok? Lambda tem que ser diferente. Senão, aqui seria zero e que contradiz 5. No 5 que diz, esse cara é 12. Ou seja, esse cara é 12. Então, esse lambda é diferente. Primeira observação. Segunda observação é que vamos fazer multiplicar 2 por x e 3 por y e 4 por z. Se você fizer isto, então, como eu falei antes, x, y, z. Você multiplicou aqui, tem x, aqui também. Aqui x, aqui y, aqui também. Aqui z, aqui também dz. Você vai encontrar estas equações, ok? X, y, z. Você multiplicou por x, x, x. Multiplicou por y, 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 y. Ok? Serão estas. Então, temos esta. Mas isso significa que então todos estes são iguais a x, y, z. Significa este também são iguais. Então, como lambda é diferente de zero, vamos ver 6 e 7. 6 e 7. 6 e 7, você pode ter este cara, lambda de 2xz mais xy, igual lambda de 2yz mais xy. Mas agora tem aqui xy, xy. Você pode eliminar. E esse lambda e lambda pode eliminar, porque lambda é diferente de zero. Portanto, seria esse cara igual a esse. Então, xy cancela, ficaria 2xz igual 2yz. Isso significa que também z é diferente de zero. 2xz igual 2yz. Isso significa que, então, se z é igual a zero, o que acontece? Z igual a zero implicaria nosso papelão tem uma dimensão, ou seja, tem x, y, z, são lados de papelão, ok? Largura, altura e profundidade. Então, isso não pode ser zero. Então, como z não é zero, então você pode cancelar z aqui, ou seja, dividir ambos lados por 2z, seria x igual a y. Nesse outro caso, como x lambda é diferente de zero, e x também pode ser diferente de zero, porque senão o papelão não teria, caixa seria vazia, não existiria caixa. Então, de 8, o que acontece? Você tem 7 e 8, você pode comparar este cara e este cara. Seria que lambda 2yz mais xy igual a lambda xz mais 2yz. Ok? Então, de novo, você cancela lambda. Então, seria este. De novo, seria aqui 2yz, 2yz. Você elimina. Seria que xy igual 2xz. De novo, como x é diferente de zero, então, você cancela esse x, seria y igual a 2. Então, temos esta relação. Ok? Você tem x igual a y igual a 2. Então, até agora, usamos só 2, 3, 4. Então, vamos usar 5. No 5, vamos usar estes valores de x igual a y e y igual a 2z em 5. Então, se usa isto, então x seria o quê? X seria 2z. X igual a y e y igual a 2z. Então x e y são igual a 2z. Então, se você colocar aqui 2z, então seria quanto? 4z quadrado, y igual a 2z seria 4z quadrado, x e y seria aqui, 4z quadrado.
Então, seria 4z quadrado é igual a 12. Significa que 4 são 12z quadrado igual a 12, significa z igual a 1. Quando z igual a 1, então seria y igual a 2. E quando y igual a 2, x igual a 2. Portanto, temos x igual a 2, y igual a 2, z igual a 1. Então, qual é o volume máximo? Seria xyz. Xyz significa 2 vezes 2 vezes 1, seria 4 metros cúbicos. Ok? E assim que você encontra volume máximo de uma caixa retangular, ok? Feito através de um papelão de 12 metros quadrados e 4 metros cúbicos. Ok? Então é isso. Primeiro você tem que formular o que você maximizar ou minimizar e qual é a restrição. Então você trabalha, então multiplicador de Lagrange e esta forma. Ok? Então isto a gente fez nesta forma. Mas às vezes podem parecer mais que uma restrição. Ok? Então, vamos fazer, será que pode fazer mais que uma restrição? Vamos dizer duas restrições. Então, determinar os valores máximo e mínimo da função sujeito às duas restrições. Z de x, y, z igual a k e h de x, y, z igual a c. Geometricamente, isso significa que estamos procurando valores extremos da função f quando x, y, z está restrito a pertencer à curva C obtida pela interseção de superfícies de nível z de x, y, z igual a k, h de x, y, z igual a c. Então, se você olhar aqui na figura, então você está procurando o valor máximo ou mínimo da função f de x, y, z que pertence à interseção de duas superfícies. Por exemplo, isso é superfície dado pelo h, isso é superfície dado pelo z. Isso é h igual a c, z igual a k. Então, estes. Então, se esses cortam aqui C, então qual seria máximo ou mínimo nesta interseção da superfície dado pela F, ou seja, gráfico dado pela F. Então, vamos supor que esse máximo ou mínimo ou valor extremo pertence a P, acontece no ponto P, x0, y0, z0. Então, o que acontece? Então, neste ponto, lembra, nós fizemos na aula passada, que gradiente de f é ortogonal a essa curva C. Então, gradiente de C é ortogonal a essa curva C. Ok? Isso fizemos na aula passada. No outro lado, se você pensa de outra maneira, esse gradiente de Z também é ortogonal à superfície de nível este. E gradiente de H também é ortogonal à superfície de este. Mas ambos passam no C. Então, o que significa isto? Isso significa gradiente de Z e gradiente de H são ortogonais à curva C também. Ok? Tem essas coisas muito importantes. Isto. Então, gradiente de H, F é ortogonal a C. E gradiente de Z, gradiente de H também são ortogonais à curva C. Isso significa que? Isso significa que eles, ou seja, o gradiente de f no ponto x, y, z está no plano determinado por gradiente de z e gradiente de h no daquele ponto. Ok? Então, claro que esses gradientes de z e gradiente de h tem que ser não nulos. Se são nulos, então não tem outra restrição. Ok? Então, é isso. Então, neste sentido, isso é a motivação que temos. Então, através disto, como gradiente de f está no plano determinado por gradiente de z e gradiente de h, então existem duas constantes, lambda e μ, tal que gradiente de f pode ser escrito como lambda vezes gradiente de z mais μ vezes gradiente de h no daquele ponto. Ok? Então, esses números, agora lambda e μ, são chamados multiplicadores de Lagrange. Agora tem duas restrições. Ok? Duas restrições têm esta forma. Agora, se você olha, se você expandir ele, seria primeiro componente igual a lambda vezes primeiro componente ele, mais μ vezes primeiro componente ele. Então, tem estas primeira equação. Segunda equação. Terceira equação. E isto é a equação da primeira restrição.
Isso é a equação da segunda restrição. Agora temos 5 equações. Então, temos um sistema de 5 equações e temos que multiplicar, não é multiplicar, temos que encontrar x, y, z, lambda e mi. Então, resolvendo isto, encontra o valor de x, y, z, calcula o valor de f no pontos encontrados x, y, z, menor de todos seria mínimo local, maior de todos seria máximo local. Agora, se está no todo domínio, seria máximo global ou mínimo global. Ok? Então, isso é quando tem duas restrições. E antes, quando era uma restrição, o nosso o multiplicador de Lagrange era este. Ok? Ou seja, uma condição de Lagrange era este. Mas quando tem duas restrições, Lagrange... aqui, era este. Ok? Então vamos ver um exemplo. Exemplo é determine o valor máximo da função f de x, y, z igual a 2x mais 2y mais 3z na curva de interseção de plano isso e com cilindro este. Então tem duas restrições. Então tem uma superfície dada pela f, então você tem um plano e tem um cilindro. Então tem interseção desses dois que pertencem a esse gráfico desta f. Tem que encontrar valor máximo ou mínimo com estas restrições. Então, qual é a ideia? A ideia é maximizar f sujeito à restrição z igual a 1 e h igual a 1. Onde f igual a essa função, z igual a primeira função x menos y mais z e h é essa terceira função. Ok? É isso. Então, qual é a condição de Lagrange? Seria esse gradiente de f igual a lambda vezes gradiente de z mais mi vezes gradiente de h. F de x, y, z igual a 1, g de x, y, z igual a 1. Isso significa que se você escrever na forma extensa, como escrevemos aqui, seria primeiro componente de gradiente igual a lambda vezes primeiro componente desse gradiente mais mi vezes primeiro componente. Esta equação já são. E essas são restrições que a gente tinha. X menos y mais z igual a 1 este. Isso significa que agora vamos colocar valores. F de x é quanto? F de x é 1. Ok? E você calcula todos esses valores usando esta função. F de x é 1 igual a lambda vezes z de x é quanto? Z de x também é 1 igual a mi vezes h de x é quanto? H de x é 2x. Então seria 2μx. Segundo seria que f de y é 2 igual lambda vezes z de y. Z de y é menos 1, seria menos lambda, mais mi vezes h de y, 2y. Então, 2μy. Então, o terceiro, f de z seria 3, e lambda vezes z de z seria 1, mais lambda, e h de z seria 0, porque não tem mais z aqui. Então, seria 3 vezes igual a lambda. E agora, duas equações como estão aqui. Então, temos agora 5 equações. Vamos resolver para x, y, z e lambda e mi. Mas, por acaso, aqui temos uma coisa, sorte. Lambda igual a 3. Já temos. Esse aqui. E agora vamos tentar qual seria o valor de mi primeiro. Vamos determinar qual será o valor de mi. Então, de 3 já temos lambda igual a 3. Usando este valor em 2 e 3, se você usa esse valor valor de 2, usando este valor em 2 e 3, temos 1 igual, não é 2 e 3, tem que ser 1 e 2, desculpa. 1 e 2, ok? Seria 1 e 2, seria que 1 igual lambda igual a 3, ok? Aqui seria menos 3. Isso que estava escrevendo. Aqui é... aqui. 1 e 2. Seria aqui. 1 e 2. Seria 1 igual a este, 2 igual a este. Ok? Aqui coloquei o valor de lambda igual a 3, aqui 3 seria. Ok? É este. Então, se você simplifica, seria quanto? 2μx igual a menos 2, eleva ele ao outro lado. 2μy igual, leva ele ao outro lado, 5.
Então, de aqui seria que x igual 2 cancelam, não é? Menos 1 sobre mi, y igual 5 sobre 2. Ok, temos estes valores. Agora usamos 6 e 7 em 5. 6 e 7, porque temos valor de x e valor de y. Z ainda não sabemos, portanto, usamos 5. Se usamos 5, então o valor de x quadrado seria que 1 sobre mi quadrado. Y quadrado seria que 25 sobre 4mi quadrado igual 1. Ora, se você resolver ele, seria quanto? 29 sobre mi quadrado, 4mi quadrado igual 1. Então, de aqui, mi seria mais ou menos raiz 29 sobre 2. Então, temos valor de mi. Agora, usamos valor de mi em 6 e 7 aqui. Então, se usamos mi esse valor, então x seria quanto? Menos 1 sobre mi, seria esse aqui, mais ou menos 2 sobre esse, cara, porque é recíproco. E y seria mais ou menos recíproco desse cara, aqui tem 5. Portanto, seria 5 sobre raiz quadrada disso. Esse 2 e esse 2 cancelam aqui, quando ele reciproca. Ok? Então, temos valor de x, valor de y. Então, já sabemos todos, x, y, mi e lambda. Então, vamos pensar aqui. Então, usamos este, usamos este, usamos este, usamos este. Ainda falta 4. Então, vamos usar x e y no 4. Se usamos x e y em 4, então z seria que 1 menos x mais y. De 4 seria que z igual 1 menos x mais y. Leva x e y ao outro lado. Então, usamos o valor de x e y encontrados aqui, seria 1 mais ou menos 2 sobre raiz quadrada de 29, mais ou menos 5 sobre raiz quadrada de 29. Então, seria 1 mais ou menos 7 sobre raiz quadrada de 29. Ok? Tem este. Então, já encontramos o valor de x, y e z. Então, qual é a ideia? Então, portanto, vamos encontrar o valor de f nestes pontos, x, y e z. Então, seria f neste ponto, este ponto e este ponto. Ou seja, colocar esse valor, esse valor, esse valor aqui. X mais 2y mais 3z. Ou seja, se você calcula esses colocando lá, esse x, y, z aqui, você vai encontrar 3 mais ou menos raiz quadrada de 29. Ok? Então, qual é o valor máximo? Seria 3 mais raiz quadrada de 29. Qual seria o mínimo? 3 menos raiz quadrada de 29. Mas como na questão está perguntando só para valor máximo, então o valor máximo será este. Ok? Então, esses são multiplicadores de Lagrange. E aqui que eu termino valores máximos e mínimos. Esse é o método mais geral, é um pouco mais trabalho, mas resolve vários problemas, tem 2 restrições, 3 restrições, não só isso. Pode fazer 4, 5 N restrições. E também pode trabalhar na dimensão muito maior, ok? Não só na dimensão 3, dimensão 4, dimensão 5. Mas você imagina, se você dimensão maior, então essas equações, sistema, vão ser muito maior, ok? E restrições se tem maior ou maior, então você vai ter um gigante sistema de equações para resolver, mas dá para fazer. Mas por enquanto, no nosso nível, se você sabe até 2 restrições e dimensão 3, tá bom, perfeito. Então eu termino aqui e depois a gente, em outras aulas, vamos introduzir o conceito de integral de função de 2 ou mais variáveis.